lembrar também que eu não sei se. Acho que a Evelyn não estava na última aula. Os slides das aulas, eles estão lá no Drive, tá bom? Essa aula, inclusive, assim que eu terminar, eu também subo por lá. E aí vocês podem também ter Ô, acesso Bruno, aos slides. Diga. eu não sei aonde que eu vejo essas aulas, porque eu tentei ver as antigas e eu não consegui. Você Você falou diz que é a no Drive? gravação? Você diz a É, gravação? A isso. gravação tem um canal do cursinho. Eu vou pegar o link e eu já te passo aqui no chat. Ah, bacana, bacana. Que aí lá no canal do YouTube tem as outras aulas, se eu não me engano, também, tá bom? Das outras disciplinas. Maravilha, maravilha. E aí você pode ou acompanhar a aula offline, né? Ou aqui online para tirar as dúvidas, tá bom? Ó, vou mandar o link, tá bom? Para vocês. Eu já ia pegar aqui, mas já tá aí no Não, tá chat. bom, tranquilo. Então eu vou iniciar hoje aqui. A gente vai falar sobre respiração celular, as principais fontes de energia que a gente obtém na nossa célula, tá bom? E eu vou dar início falando com o termo respiração celular, embora esse termo ele possa ser um pouco mais abrangente, que a gente tem dois tipos de respiração, tudo bem? A gente pode ter uma respiração celular anaeróbica ou uma respiração celular aeróbica, tudo bem? Quando a gente fala respiração celular aeróbica, né, aero, né, vem de uso do ar, de uso de oxigênio, tudo bem? Então, assim, quando a gente tem a respiração aeróbica, já se pressupõe que há o uso de oxigênio para obtenção de energia na célula, que é o princípio do organismo animal, como a gente conhece, sem ser os animais aquáticos, que eles usam uma maneira um pouco diferente, tudo bem? Mas o importante é que a gente saber que a obtenção de energia na célula deriva também da presença de molécula de oxigênio. A respiração aeróbia anaeróbia, ela é uma respiração que também produz energia, entretanto, na célula, ela não necessita da molécula de oxigênio presente, tá bom? Ela não é muito abordada no ensino base, a gente pode falar dela um pouquinho mais para frente, mas basicamente quando a gente vê esse termo respiração celular, a gente está se referindo à respiração aeróbica, tudo bem? Embora a anaeróbia exista. Bem, é um processo de obter energia e essa energia é usada de diversos meios na célula. Então imagina que para qualquer atividade que a nossa célula exerça, há um custo energético envolvido. Tudo bem? Então, o exemplo mais fácil e macro de a gente observar, por exemplo, é a contração muscular. Imagina que a contração muscular ela só acontece porque tem uma liberação energética. E a gente utiliza como molécula que produz energia, uma molécula que chama ATP. Tudo bem? Então, assim, quando a gente está num processo de respiração celular, há produção de energia, ATP, e ela é utilizada para a função do organismo como um todo. Exemplo que eu estou dando aqui é o exemplo da contração muscular, mas a gente pode dar diversos outros exemplos, como, por exemplo, funcionamento dos seus órgãos, funcionamento das suas vísceras, funcionamento intestinal e por aí vai. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui, a respiração celular, ela ocorre na mitocôndria, então a mitocôndria, lembra quando a gente teve aulas de organelas e a gente falou das funções das organelas? A mitocôndria é uma organela responsável pela respiração. Todo o processo ocorre ali dentro dela. Ela é responsável, então, por executar todos esses processos químicos. Bem, na presença do oxigênio, né, a gente tem a etapa da respiração celular dividida em três fases. A primeira fase a gente chama de glicólise. Segunda fase a gente pode observar ou como o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo de Krebs, tá bom? O ciclo de Krebs é por conta do químico que mais elucidou sobre essa proposta, tá bom? E a terceira fase é a fosforilação oxidativa.
O que a gente precisa ter como base aqui, né? Primeiramente que o início, né, da respiração celular deriva de uma glicólise, né? É, vocês sabem qual é o significado da terminação lise em qualquer palavra que a gente observe aí na biologia? Tudo bem, Leila? Boa noite. Então, assim, ó, lise, quando a gente vê essa terminação lise, significa quebra, tá bom? Então, assim, sempre que a gente vê essa terminação lise, significa quebra, significa que a gente está rompendo aquela molécula. No caso da glicólise, né, a gente está rompendo um glicogênio, e aí a gente denomina glicólise, tudo bem? Se a gente ver se lase seria, se a gente vê síntese, né, tipo, é a produção, tá bom? Vez lise. Respiração celular, então ela pode ocorrer tanto na presença do oxigênio, né, como eu disse no comecinho lá, que a gente denomina como aeróbio, ou na ausência, que é o anaeróbio, né? Só que vamos lembrar aqui que o termo mais comum é se referir respiração celular ao tema aeróbio, que ele é o mais importante, é o que mais se discute sobre. Bem, o primeiro passo, né, que a gente tem então, que é a quebra da molécula da glicólise, né, ela é uma quebra química, então imagine uma molécula de carboidrato, na sua grande maioria, que é a macromolécula mais utilizada para poder fazer a produção energética. Então imagine a formação do carboidrato. Aquela molécula, ela tem uma formação que eu consigo fazer quebras químicas que eu reduzo essa molécula em diversos outros subprodutos. E inicia-se com a glicólise, que é a quebra dela. Na glicólise, estima-se que a gente tenha por volta de 10 reações químicas para a produção de energia. Tudo bem? Então, assim, na respiração celular, a gente obtém energia através, né, da oxidação da célula. Essa quebra, ela libera um pouquinho de energia na glicólise. A gente vai ver aqui que a glicólise, ela libera quatro moléculas de ATP, porém ela utiliza duas moléculas de ATP para poder fazer essa produção química. Então a gente tem um saldo aí de duas moléculas. Essa quebra ela acontece porque a gente consegue liberar calor quando a gente rompe a molécula de ATP. E aí, na liberação de calor, aquilo ali produz energia celular. Tudo bem? Aqui é um exemplo, um tipo de modelo que a gente consegue observar na respiração celular. A glicólise está bem aqui no comecinho, e aí a gente vê esse nome aqui, ó, piruvato, né? A gente vê aqui duas setinhas, piruvato, e a gente vê aqui, ó, primeira fase glicólise, né? Então, assim, vamos tentar entender essa figura aqui juntos. Esse desenho aqui amarelo, né, essa parte amarela aqui da célula, a gente colocou aqui como o citosol, tudo bem? Então aqui, imagine que aqui é uma célula, esse aqui é o meio do citosol, é onde está localizado então todas as nossas organelas, inclusive o núcleo, que está todo o processo lá de síntese proteica que a gente explicou antes. Aqui está um desenho vendo isso aqui um pouquinho mais de longe, né? Então aqui imagine que esse desenho aqui é a nossa célula, citosol em amarelo, vamos lembrar novamente, citosol em amarelo. Esse tracinho vermelho aqui, ele está dando uma sinalização que é para a gente entender que tem uma membrana delimitando a célula, então vamos lembrar das primeiras aulas que a gente falou de membrana plasmática. Aqui tem uma nuvenzinha aqui mimetizando oxigênio e a glicólise vinda dos alimentos, né? A gente ingere ela através dos alimentos, principalmente carboidratos, tá bom? Que é onde que a gente consegue extrair mais fontes de energia. Então, assim, ó, uma vez que a gente consome alimentos, a gente vai ter glicose no nosso sangue, e uma vez que a gente respira, a gente tem oxigênio também no nosso organismo. Esses dois produtos aqui, eles vão entrar na nossa célula, eles vão transpassar nossa membrana. Aí lá dentro, ó, no citosol, a gente vai encontrar a mitocôndria. Então aqui, ó, esse desenho aqui se refere à mitocôndria. Uma organela responsável pela respiração celular, conforme a gente disse ali no começo dos slides.
E dentro do primeiro processo de respiração celular, a gente encontra aqui a fase 1, que seria a glicólise. Então a gente pegou essa glicose derivada dos alimentos, colocou ela dentro da célula, a gente começa a fazer algumas reações químicas, por volta de 10 reações químicas. Essas reações químicas, elas vão produzir moléculas de ATP, que são moléculas energéticas, e no subproduto final dessas quebras, a gente vai ter uma molécula chamada piruvato, tudo bem? E aqui tem essas duas setinhas aqui, porque a gente tem um subproduto duplicado, tá bom? São duas moléculas de piruvato para cada glicólise que a gente realizar a quebra. Então, vamos guardar então esse subproduto. Esse subproduto aqui vai ser importante porque ele vai ser responsável por iniciar os próximos processos da respiração celular. O que a gente precisa lembrar aqui? A gente precisa lembrar aqui todo esse caminhozinho aqui, tudo bem? Isso é muito importante. A gente saber que a respiração celular e o funcionamento celular só é possível porque a gente tem um conjunto de coisas acontecendo. A gente tem presença de oxigênio, a gente tem presença de glicose, a gente tem presença de uma célula ativa que tem organelas que desempenham funções específicas. Tudo bem? Isso aqui a gente não pode esquecer, que é um ciclo básico aqui para a gente entender os organismos biológicos. Então, primeira etapa, a glicólise, seria essa reação aqui, né? Quebramos essa molécula, transformamos em 4-ATP, gastamos 2 para poder produzir, subproduto final, piruvato. O que vai acontecer agora aqui, né? Aqui é só para a gente mimetizar então a glicólise, né? Temos a molécula de glicose, gastamos 2 ATPs e transformamos em 2 ADPs. Temos 4 ADPs e formamos 4 ATPs, né? Aí aqui a gente tem uma subtração, sobra 4 de saldo. O subproduto que a gente tem dessas quebras, a gente tem esse produtinho aqui que a gente chama de NAD+, né? Porque ele tá aqui, tem o sinalzinho de mais, e o NADH, tá bom? Tem 2 de cada, isso aqui é importante também. E aqui, ó, o ácido pirúvico, ele é o nosso piruvato, tá bom? Só voltar aqui. Então, a gente tem 2, né? Lembra da setinha, ó, 2 setinhas, piruvato, né? Também podemos chamar de ácido pirúvico, tá bom? 2 moléculas. Então, aqui é a primeira fase. Produção de ATP, subprodutos, né? Subprodutos. Próxima fase, ciclo de Krebs, né? Então aqui entra uma fase um pouquinho mais complicada, porque aqui a gente envolve um pouquinho mais de reação química e um pouquinho de complexidade em alguns deles. Então, o que acontece, né, quando a gente tem os piruvatos, né, e aqueles subprodutos? Essa transformação, né, da glicólise, né, a gente gera como subproduto o, o piruvato. E esse piruvato, ele entra na mitocôndria, e aí, a partir de algumas reações químicas, ele transforma em um novo composto. Porque ele consegue remover, através das reações químicas, ele remove um composto de carbono. E aí, o subproduto, né, dessa remoção é a produção de uma nova molécula, que a gente chama de acetil-CoA ou acetilcolina, tudo bem? Mas é muito mais comum a gente ver acetil-CoA. Uma vez que a gente pega, então, esse subproduto aqui, ó, esse subproduto, né, e ele entra na mitocôndria, a mitocôndria faz essa conversão, ele começa a desencadear uma série de reações químicas, que elas acontecem em forma cíclica, por isso que a gente chama de ciclo, tudo bem? Ciclo de Krebs. Essa reação química começa aqui, ó, aqui em cima, quando o ciclo ele nota a presença do acetil-CoA, ele inicia, ele starta aqui as reações químicas. Cada reação química que ele realizar, ele vai começar a produzir novas moléculas, tudo bem? E aí, quais são essas moléculas que o ciclo de Krebs ele produz? Primeiro, ele produz gás carbônico, tudo bem? Aqui ele produz CO2, ele continua suas reações químicas. Aqui ele começa a produzir 2 moléculas de hidrogênio. Ele continua sua produção, produz mais 2 moléculas de hidrogênio. Continua. Próximo passo, produz mais uma molécula de CO2.
Continua. Aqui, ele tem um ganho. Ele produz ATP. Quando ele chega aqui, ele produz ATP. Bom, produzimos energia, é o que a gente quer, né? Respiração celular, produzimos energia. Continua o ciclo. Nessa próxima fase do ciclo, eu produzo mais dois hidrogênios, tudo bem? E na fase final do ciclo, eu produzo mais dois hidrogênios. Isso aqui acontece, né? Esse ciclo acontece na presença de cada molécula de acetil-CoA. Uma vez que tem essa molécula, a mitocôndria roda esse ciclo aqui. Importante, quando a gente produz essas moléculas aqui, ó, de hidrogênio, há uma nova reação química que acontece aqui. Essa reação química aqui, a gente tem a junção, né, do NADH com esse hidrogênio e a gente produz um NADH mais H. Tudo bem? A gente pega essas duas moléculas aqui, ó. Então vamos ver aqui o desenho, ó. NAD mais. A gente tem duas moléculas de hidrogênio. Uma liga aqui e a gente fica com mais uma aqui ligada. E aí a gente fica com NADH mais. Aqui é a mesma coisa. Aqui, quando a gente produz essas duas moléculas aqui de hidrogênio, a gente não tem NAD sobrando, tudo bem? Que a gente usou os NADs aqui, ó. E aí, quando a gente chega nessa fase, a gente tem um FAD solto ali, e aí esse FAD captura essa molécula, essas duas moléculas de hidrogênio e produz um FAD-H2, tá bom? E aí, novamente, a gente vai ter uma molécula perdida de NAD no final, depois dessas reações químicas aqui. Acaba sobrando uma NAD quando chega nesse processo. E aí, nessa nova produção de duas moléculas de hidrogênio, a gente tem uma nova formação de NADH. Por que isso é importante? Porque faz parte do ciclo das fases da respiração. Então, vamos recapitular aqui para a gente fixar bem essa etapa. A gente tem uma macromolécula que vem da alimentação. A gente tem uma molécula que vem da respiração, que é o oxigênio. Os dois somados no nosso organismo, eles entram na nossa célula, eles são, eles são transformados em células menores. Há uma reação química que pega essa glicose, faz uma cadeia de reações, produz alguns subprodutos, como piruvato e como alguns NADs, e também produzimos energia. Só que aqui a gente produziu pouca energia. A gente entra numa nova fase. A gente capta esses piruvatos que ficaram na nossa célula, no citosol, traz novamente para a mitocôndria transforma esse piruvato em acetil-CoA, acetil-CoA inicia então a nova fase, que é a fase do ciclo de Krebs. Entra no ciclo de Krebs, a gente começa uma cadeia de reações. Essa cadeia de reações libera gás carbônico, depois ela libera hidrogênio, hidrogênio mais gás carbônico. Libera uma molécula de energia, mais hidrogênio. Esses hidrogênios soltos, eles vão se ligar aos subprodutos que ficaram faltando, que seriam os NADs produzidos na glicólise, e um FAD. E ele transforma em novos compostos químicos, tá bom? Que vai ser importante para a próxima fase. O que a gente precisa aqui ter de importância aqui que a gente libera? Tá vendo a liberação de gás carbônico, né? Liberamos gás carbônico através da respiração. O que vai acontecer com esse gás carbônico? Esse gás carbônico ele é solto no nosso sistema, vai para a nossa corrente sanguínea. A molécula de oxigênio vai carregar a molécula da hemoglobina, no sangue, a hemoglobina vai carregar esse oxigênio, vai levar para o pulmão, e aí a gente vai dispensar esse gás carbônico através da respiração. Então, basicamente, aqui a gente consegue entender como o nosso organismo funciona. A gente respira, a gente consome alimento. Para que serve isso? Serve para a gente fazer a respiração celular, tudo bem? E aí a respiração celular vai fazer tudo no nosso organismo. Vai dar energia para a gente fazer contração muscular, vai dar energia para funcionamento de célula, vai dar energia para funcionamento cerebral e por aí em diante. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá todo mundo acompanhando? Então, ó, próxima etapa. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou abrir o microfone, tá bom? Bom, a próxima etapa, né, a terceira fase, a gente chama
a fase de fosforilação oxidativa, né? O que seria a fosforilação oxidativa, né? Ela é uma via metabólica, né? Metabólica porque metabolismo é a produção de energia, que utiliza energia liberada na oxidação, né? Que no caso seria aqueles subprodutos, né? A gente vê aqui embaixo, ó, subprodutos. Eles utilizam esses subprodutos, faz um processo de redução. Então ele vai pegar esse subproduto, vai ficar separando eles um processo de redução de molécula. E aí esse processo de redução ele libera energia. E aí ele cria mais energias para a gente, e a gente consegue ter mais ATPs a gente consegue produzir mais. Tudo bem? E aí, como que fica nessa redução de produtos? Lá na membrana da mitocôndria, lá na membrana da mitocôndria, o gatinho, lá na membrana da mitocôndria, o NADH ele vai voltar a ser NAD, porque vai separar, né, a quebra dessa molécula aqui, separando o hidrogênio, libera ATP, tá bom? Então o NADH ele volta a ser NAD, liberando ATP. E aí agora a gente sobrou um hidrogênio, né? Esse hidrogênio que sobrou, ele vai se juntar à molécula de oxigênio, que a gente vai ter também na nossa célula, e a gente transforma a água, H2O. Como que é esse desenho químico? NADH mais um ATP mais fosforilação, né? Uma molécula de fósforo, mais oxigênio. A gente vai quebrar o NAD, vai produzir ATP, aqui a gente tinha um ADP, agora a gente tem um ATP, e aí essa molécula aqui, ó, depois da quebra, ela se junta a o O2 estava livre e a gente forma água. Conseguiu entender a mágica? Conseguiu entender, assim, ó, todo mundo tem que entender essa mágica aqui. Vocês entenderam, então, que o ciclo aí se encaixa muito bem, a respiração ela funciona de uma maneira muito certinha. A gente tem várias moléculas expostas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso meio natural, e essas moléculas elas se interagem de uma maneira que encaixa certinho. A gente fez todo o processo de respiração, girou todo o ciclo de Krebs, pegou o subproduto, a gente junta aqui, ó, só para vocês entenderem, tá vendo talvez a gente não tenha notado isso. ATP significa trifosfato adenosina, o nome da molécula. É o que produz de fato energia para nós. Trifosfato, ou seja, tem 3 moléculas de fosfato, né, para uma adenosina, tudo bem? Trifosfato de adenosina. O ADP, ele é um difosfato, então ele tem 2 fósforos só. Então, veja bem, por que tem esse fósforo aqui? Porque é justamente isso, ó. Quando esse ADP se junta com esse fósforo, ele ocasiona na quebra desse NAD aqui. Quando acaba esse NAD, a gente produz então a molécula de ATP, produzimos energia, sobra H, se liga com O, viramos água e temos NAD sobrando agora no sistema, tá bom? Lembra do princípio da química que nenhuma molécula ela deixa de existir, né? A gente não destrói, a gente só transforma, tá bom? A quantidade de matéria, né, massa é a mesma desde a criação do universo. Então a gente percebe justamente aqui, ó, tudo é reaproveitado e tudo transforma numa coisa nova. Bem, o que a gente tem no final, então? No final desse processo separados em 3 fases, a gente tem a respiração celular ocorrendo. Essa respiração celular, ela nos devolve, no máximo, 38 ATPs, tá bom? Esse é o ciclo mais completo, o ciclo que gera mais energia. A gente pode ter alguma literatura que fala em 32 ATPs, que aí desconsidera algumas reações químicas que podem ou não ocorrer ali com a junção dos NADs, tá bom? E como que a gente conta isso, né? A gente conta dessa maneira aqui, ó. Esse coisa está meio desfocado aqui, porque acho que é a qualidade da minha transmissão. Mas veja bem, então a gente tem as etapas aqui, né? A glicólise, a gente tem a produção da acetil-CoA e a gente tem o ciclo de Krebs, que aqui está junto com a terceira fase, tá bom? Essa fase aqui, basicamente, a gente tem uma soma da primeira. Produtos, né? O que a gente tem de produto? A gente tem 2 NADs e 2 ATPs, né? Então aqui produção de ATP são 2, né? Aqui na glicólise.
quando a gente tem acetil-CoA, né? A gente tem acetil-CoA e a gente tem um subproduto que são dois NADH que ficaram soltos lá. E a gente não tem produção de ATP, tá bom? Nessa transformação do acetil-CoA, a gente não tem transformação de ATP. Quando a gente está lá no ciclo de Krebs, a gente gera dois ATPs. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para a gente fazer o processo de novo. Tá vendo que liberou um ATP aqui? Por que 2 na nossa continha final? Por quê? Manda no chat aí. Por que a gente tem 2 quando a gente conta aqui na nossa tabelinha? Porque aqui a gente conta 2 ATPs, sendo que o ciclo gerou um ATP lá. Alguém vai mandar no chat? Porque a gente tem 2 ATPs aqui? Não. Vamos ver se vocês prestam atenção. Vamos participar. Não sabe? Não prestou atenção, hein? Ô, Vamos. Bruno, Oi. então é porque junta a glicose com. Fiquei confusa. Vamos voltar. Ó, vamos voltar. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos procurar na onde está cada ponto daquela tabela, que isso é importante a gente ter. Ó. Vamos aqui, vamos voltar aqui, ó. Na glicólise, a gente tem dois ATPs e dois NADs. Tudo bem? Vamos procurar eles. Vamos lá, ó. Glicólise. A gente produz, né, 4 ATPs. Só que aqui a gente gastou 4, tá vendo? Aqui a gente pegou, ó, essa setinha aqui significa que a gente pega, né, a gente tá vindo de fora e a gente usa e devolve, tá bom? Aqui a gente pega de fora, usa e devolve. Então, ó, por que é 2 ATPs primeiro na glicose? Porque a gente usa 2 e produz 4. Qual que é o saldo? 2. Tudo bem? Então aqui a gente matou essa primeira aqui, ó. A gente mata esse daqui, ó. 2 ATPs. Duas moléculas de ATPs, né? ATP, 2, 2. ATP. 2 NAD. Vamos voltar lá. 2 NADs. A gente pega do sistema NADH, né? Tá solto. A gente junta com uma molécula de hidrogênio, que essa molécula de hidrogênio ela acontece porque na molécula da glicose tem hidrogênio. Então, quando a gente quebra essa molécula, a gente quebrou a molécula, a gente solta hidrogênio. Quando solta hidrogênio, a gente junta com dois NADs, que está fora, e a gente produz dois NADH. Vamos voltar para a tabelinha. Dois NADH, dois ATPs. Certo? Certo? Deixa eu tirar o blur aqui da minha câmera. Não sei se eu consigo. Tirei. Melhor. Tudo bem? Tudo bem? Conseguiu, né? Vocês conseguiram prestar atenção. Dois NADs e dois ATPs. Agora vamos lá. O que aconteceu aqui, então? A gente tem dois NADs, dois ATPs, que foi o saldo. E o que a gente tem aqui? A gente tem dois ácidos pirúvicos ou piruvato. A gente tem dois. Cada um deles vai virar um acetil-CoA. Se a gente tem dois piruvatos que se transformam em dois acetilos-CoAs, a gente tem dois ciclos de Krebs rodando para cada glicólise quebrada. Tudo bem? Então a gente tem duplicado daqui para frente. Então vamos lá novamente para a tabela. Dois NADs, dois ATPs na glicose. A gente tem dois NADs aqui que vai transformar, vai produzir acetil-CoA, né? A produção de acetil-CoA, dois NADs. Quando a gente vai para o ciclo de Krebs, então, a gente tem tudo duplicado. Quanto que um ciclo de Krebs ele dá para a gente? Ele dá um ATP, 3 NADH e um FAD. Vamos confirmar? Ó, ele dá 2, 3 NADs H, tudo bem, e um FAD e um ATP. Duplicamos, 1 vira 2, 3 vira 6 e 1 vira 2.
Tudo bem? Por isso que a gente tem dois ATPs aqui. Porque a gente tem a produção de duas moléculas de piruvatos, que por consequência dá 2 acetil-CoAs, por consequência gera duas vezes o ciclo. Conseguiram acompanhar? Captaram agora? Sim. Uhum. E aí, como que a gente chega nesses números aqui? ATP por ATP é a mesma coisa, né? Então, assim, produziu dois ATPs, temos um saldo de duas moléculas de ATPs de energia. Produziu dois ATPs, temos dois ATPs de molécula de energia. Por que aqui a gente tem, então, né, ele multiplica, né, ó, duas moléculas de NAD, ele multiplica por 3, e a gente tem 6 ATPs aqui, 6 ATPs aqui, aqui a gente tem 6 moléculas vezes 3, 18, e no FAD a gente tem 2 vezes 2. Primeiro vamos entender o NADH. Ele multiplica por 3, né, ou seja, a cada molécula de NADH, ele consegue produzir 3 ATPs. Vamos ver o ciclo aqui. NADH, né? NADH. Ele soma, né? Ele soma aqui com ADP e o fósforo, libera energia, libera ATP, e aí depois ele transforma em água. Quando ele libera energia aqui, ele volta para o sistema como NAD. Só que acontece, olha aqui, ó. Olha o que a glicose pega para poder transformar em NADH. Ela pega NAD, que ficou no sistema. Então ele consegue participar 3 vezes esse ciclo. Então ele faz isso 3 vezes, liberando 3 vezes energia, tá bom? E o FADH faz a mesma coisa, porém ele produz 2 vezes a energia. Então por isso que a gente multiplica aqui, porque uma molécula de NAD, ela consegue rodar 3 vezes e produzir 3 moléculas de ATP. Então a gente multiplica e aí a nossa soma total é por volta de 38 ATPs por cada molécula de glicose que a gente tá, tá quebrando, tá bom? Então esse processo é o nosso processo de respiração celular. Então aqui a gente voltando e contando tudo, vocês conseguiram captar então como funciona todo esse processo de produção de energia? Né? Então, nosso organismo animal, como que ele produz energia? Ele produz captando molécula de oxigênio do ar, ele captura molécula de oxigênio do ar, ele captura o alimento, né, que a gente consome, e, e ele faz essas reações químicas e aí ele produz ATP, que ATP é nossa molécula energética. Alguma dúvida? Conseguiu entender? 3 fases. Onde acontece a respiração celular? Dentro da célula, numa organela chamada mitocôndria. Beleza? E essas são as informações importantes que a gente tem que ter aqui. Produção de energia, onde acontece, como acontece. Bem, a gente estava falando então de seres vivos, animais, né? A gente estava falando de uma célula animal, como que a célula animal produz energia. E aí a gente também tem a produção de energia vinda da célula vegetal, que a princípio a gente tem um, um tema, né, um grande cardio de respiração, uma similaridade. Só que aqui a gente tem a produção de energia por outras vias. Primeiro que a gente tem outras vias porque a gente tem uma formação celular diferente. A composição de organelas da célula vegetal é diferente da célula animal, tá bom? Então, assim, a fotossíntese é um processo fotoquímico que consiste na produção de energia através de luz solar, né, e fixação de carbono. É, qual que é a grande ideia da fotossíntese? É transformar a energia solar em energia química, porque a energia química ela é consumível pelo nosso organismo, tá bom? Então, o grande papel das plantas é fazer isso, né? Ele consegue fazer a síntese de uma molécula, né? Um fóton, de um fóton, tá bom? Então, ela pega energia física e transforma em energia química. Fotossíntese, né? Ela ocorre, então, na célula vegetal, ela não ocorre na célula animal. Ela precisa da presença, então, do gás carbônico e precisa da presença de água também.
E aí o seu subproduto é formar uma glicose, tá bom? Então ela vai fazer um processo químico onde que ela precisa dessas duas moléculas, mais energia solar, e ela produz glicose, que vai estar depois presente nos alimentos, né? Então, tenha em mente que quando a gente consome carboidrato, que é a glicose que a gente vai quebrar no nosso organismo, provém, por exemplo, de um organismo, de uma planta, de um organismo vegetal. Sem segredos, né? Entendendo o mundo como o mundo funciona. Então, assim, as plantas, algas e algumas bactérias, né, ou cianobactérias, né, que esses seres aqui específicos, eles realizam fotossíntese, tá bom? E a gente chama, né, esses seres aqui, a gente classifica eles como clorofilados, tá bom? É a classificação que a gente dá para eles. É, o fato deles terem cloroplasto é o que dá o aspecto esverdeado, tá bom? Para as plantas. E cianobactérias, né? Ciano vem justamente também do tom que ele dá quando ele faz a sua produção, o seu metabolismo, que fica num tom ali meio esverdeado por azul, que a gente denomina de ciano, tá bom? Então a fotossíntese ocorre lá nos cloroplastos, que está presente somente nas células vegetais, então é uma organela específica, e lá tem um pigmento da clorofila, né, que dá a cor verde aos vegetais, né, usando esses princípios aqui do metabolismo. Como que é o esqueminha, né, como que é o modelinho disso aqui? O modelo, então, é assim, ó, a gente tem a luz solar, a gente tem, então, os fótons derivados do nosso sistema solar, nossa estrela maior aí. Ele chega, então, até o cloroplasto, ele retira, né, como o seu substrato o oxigênio, ou, desculpa, a água, né, o H2O, a água, principalmente do solo, né? A gente lembra aí que a gente rega as plantinhas, vai captar pelas raízes a água. Ele também vai captar do meio externo o CO2, que é o gás carbônico, então ele vai retirar o gás carbônico da atmosfera, do meio. Ele vai gerar um ciclo que é similar ao ciclo de Krebs, só que aqui a gente chama de ciclo de Calvin. Esse ciclo de Calvin aqui, ele tem um processo que ele também libera fósforo, ele tem participações, né, de NADPH aqui, NAD, que seria esse P seria o fósforo, né, então ele tem um NADH e tem um NAD solto, tem processos químicos bem similares ao que a gente acabou de ver aqui, para a produção de energia, e aí a energia que a célula produz, ela transforma num subproduto, e aí quais são esses subprodutos? Um deles é o açúcar, que é a glicose, tá bom? E o segundo subproduto é o oxigênio, né? Ele vai usar esse H aqui, ó. Adivinha o que ele vai fazer com esse H? Ele vai se ligar às moléculas de NAD lá. E aí vai produzir ATP. Conseguiram? Conseguiram encaixar as pecinhas? E aí, quando ele tira o hidrogênio da água, o que ele devolve para nossa atmosfera? Oxigênio. Sem o hidrogênio, porque o hidrogênio ficou lá produzindo ATP, juntando com os NADs. Difícil imaginar tudo isso? É difícil imaginar ou eu consigo compreender como funciona o ciclinho aqui? Então vamos lá, né? Só para a gente caminhar aqui para o final. Então a gente tem uma luz solar, né? Ela é absorvida. E aí a gente tem duas funções básicas, né? Aqui na fotossíntese. Uma é essa energia, ela ajuda na mudança dos elétrons, como os elétrons se comportam ali. E aí esse gradiente que é gerado pelos elétrons, eles ajudam na produção do ATP, tá bom? E aí esse gradiente também já é um gradiente de prótons, né, que vai formar o ATP. Essas duas funções básicas é o que a luz solar permite. Então, quando o organismo ele entra em contato com a luz, o fato dele ter estruturas ali que usa essa energia, usa esse fóton, né, para alterar algumas coisas quimicamente, ele produz ATP. O que altera basicamente, né, a luz solar? Altera a transferência de elétron e gera um gradiente de próton. Tá bom? É só para vocês entenderem como que a luz ela atinge ali. Em física, vocês vão entender que o fóton
ele também é uma partícula, né? E também é matéria, embora seja um feixe de luz. A gente acha que não tem matéria ali, mas há uma matéria. Como que a gente divide a fotossíntese? A gente divide basicamente em dois ciclos, que a gente chama em fase clara e fase escura. O que acontece na fase clara? A fase clara, basicamente, é a fase que a planta está exposta à luz, tá bom? E aí, quando ela está exposta à luz, ela tem o fotossistema 1, né, que ele absorve é, ondas de 700 nanômetros. Isso aqui é só uma informação para a gente entender que o fotossistema da planta ele consegue captar diferentes nuances de luz, tá bom? Comprimentos de onda. Então aqui tem uma fase que capta 700 e outra que capta 680. É o que ele vai absorver de energia. Fase clara, fotossíntese 1 e 2. A única diferença que eles têm basicamente aqui é na absorção de luz. E aí a gente tem aqui um exemplinho, né? Como que funciona o fotossistema. Fotossistema 1, estou captando luz aqui, ó, 700 nanômetros de comprimento de onda. E eu vou fazer a produção aqui, né? Vou gerar energia aqui, né? Energia ATP. E aí tem os subprodutos lá, né? Tem o subproduto do NAD e o NADH, né? Adiciona o hidrogênio extraído da água, gera o NADH, e aí vamos pensar que o processo de produção de energia do NADH vai ser similar ao que a gente viu na célula. Ele vai romper, vai se ligar a um fósforo, vai gerar ATP, vai ter um subproduto que o H vai se ligar ao oxigênio, vai gerar nova produção de água, tá bom? E aí fica nesse ciclo aí. Então aqui a gente tem fotossistema 1, fotossistema 2, e aí aqui no fotossistema 2 muda um pouquinho aqui o comprimento de onda, e aí o subproduto final tem uma molécula e meia aqui, tá bom? Que aí tem um processo de que os elétrons vão se reorganizar ali para poder produzir, para poder conseguir fazer o ciclo completar. E a segunda fase, não menos importante, é a fase escura, tá bom? A fase escura basicamente está dentro desse ciclo aqui, tá bom? Ó, desse triângulo aqui. O que acontece na fase escura da planta? Basicamente agora, por exemplo, que está à noite, a planta ela está captando o gás carbônico da atmosfera e ela está fixando esse carbono na sua célula, né? Esse carbono está se fixando ali na célula para que quando haver a presença da luz solar, esse carbono ele entre no ciclo para poder gerar energia, que no caso é o ciclo de Calvin lá, né? Então no período escuro, a sua planta ela vai começar a fixar carbono para se preparar para gerar o ciclo quando tiver a presença lá da luz, tá bom? Na fase clara. Então a fase escura basicamente é a fixação do carbono. E por que é importante, né, a fotossíntese, só para a gente poder fazer um paralelo aqui com o nosso mundo real, a fotossíntese é um processo importante para sustentar toda a cadeia, né, porque vamos agora fazer um panorama geral para a gente encerrar a aula. A gente conseguiu entender que o nosso organismo ele precisa de energia para poder funcionar, e a gente consegue entender que essa energia vem através do ATP. Tudo bem? Nenhuma dúvida. Tá tranquilo, né? Precisamos de energia, seja nós, organismos, células animais ou uma planta. Precisa de energia. Essa energia deriva do ATP. Como que a gente produz ATP? A gente produz ATP através de alguns substratos que a gente extrai do meio natural. Como que a célula animal faz isso? A célula animal faz isso pegando moléculas de oxigênio que a gente tem na respiração, macromoléculas derivadas da alimentação, principalmente como fonte de energia a glicose, fazemos reações químicas com tudo isso e produzimos ATP. Molécula da vegetal. Pega o nutriente do solo, pega a água do solo, pega gás carbônico da atmosfera, pega a luz solar, junta tudo isso, faz processos, reações químicas que geram ATP também. O que a gente tem aqui como grande observação? A gente tem a observação que nós, como organismos animais, a gente pega o oxigênio, faz processos químicos com esse oxigênio ali, oxida algumas coisas, né? Tem um processo oxidativo, e aí a gente pega um gás carbônico que foi produzido lá na produção de energia, né? Ele é um subproduto da nossa produção de energia, e joga ele fora. A gente joga ele como
gás carbônico. A gente pega oxigênio da atmosfera, devolve gás carbônico. Todo mundo tem isso claro. O que vai acontecer, né? A gente produz gás carbônico, esse gás carbônico agora está na atmosfera. Produto de respiração animal, produto de várias reações. A gente tem gás carbônico na atmosfera. O que a planta faz? A planta retira esse gás carbônico da atmosfera, pega a água do solo, pega a luz solar, processo químico, produção de energia e devolve o que para a atmosfera? Devolve oxigênio, porque ela usa o carbono para a produção de energia. Onde que esse carbono vai estar lá depois? Vai estar lá na molécula de glicose. Vai estar lá juntado com outras moléculas e vai produzir o seu produto, que é o açúcar final, que é a glicose, ou carboidrato. Conseguiu entender? Então, por que a fotossíntese é importante, né, aqui como meio? Porque ela regula toda a cadeia. Porque ela ajuda a retirar o gás carbônico da atmosfera, que é tóxico para nós, tóxico para o nosso organismo, porém não para ela. Transforma esse produto em alimento, via a produção vegetal, produção de alguns alimentos, e devolvendo para a gente oxigênio, que a gente respira oxigênio e devolve o que a planta precisa, gás carbônico. Consegui entender como as moléculas químicas elas sempre se transformam, nunca são destruídas. Princípio básico que a gente tem aí, uma lei universal. Consegui entender como os organismos vivos produzem energia para poder sobreviver. Alguém ficou com alguma dúvida sobre respiração celular? Alguma dúvida? Tá tudo certo? Posso deixar vocês com fé que vocês já manjam disso? Bem, muito obrigado. Não se esqueçam então de se alimentar de carboidrato, porque ajuda na produção de energia. Nada de dietas restritivas de carboidrato, porque é muito importante. Não deixem de respirar e tenham uma plantinha perto de você. Fico por aqui. A gente tem ainda 8 minutinhos. Se caso vocês tiverem algumas dúvidas, podem tirar. Eu só vou, então, subir esses slides aqui no Google Drive. Tem plantinhas? Tem muito? Mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento, eu tenho. Não tem sol. Não bate sol em nenhum lugar da casa. Aqui eu moro em apartamento, eu tenho umas plantinhas assim, hortaliças. Aí agora no inverno pega menos sol. E aí por isso que elas demoram mais para crescer. Se vocês notarem, também tem isso, né? Tipo, quando a gente tá no hemisfério sul, no nosso inverno, a gente tem, a gente tem um dia um pouco mais curto, então a gente tem menos incidência de sol. Por isso que no inverno também é mais difícil. No inverno aumenta o preço de alguns produtos, por exemplo, né? Porque eles demoram mais para crescer. Só para vocês terem um panorama geral. Mas eu tenho plantinhas também. Ó, esses slides eles vão estar no Drive, tá bom? Na semana 5. Vocês têm. Alguém não tem acesso ao Drive? Alguém ainda não conseguiu acesso? Então, eu preciso verificar, né, se eu tenho acesso ou não. Que eu tentei uma vez e não consegui. Vê se você consegue acessar o link do Drive. Bem, eu acho que é assim que compartilha. Vê aí se você consegue acessar. Ok, tô indo lá. Tá pedindo acesso, solicitar acesso. Eu vou solicitar, solicitação enviada. Tem que ser o Gmail que você passou pro cursinho, senão eles não liberam. Passei. Tá. Ai, gente, eu tô falando com vocês aqui, eu vou ter que sair um pouquinho.
rapidinho, porque eu tô enfrentando um vírus no meu computador aqui, né? Tá, mas você tá, saiu depois, qualquer coisa eu peço pra alguém entrar em contato com ela. Se tiver logado com o e-mail cadastrado, você consegue acessar. Sem nenhuma dúvidas. Obrigado. Eu acho que ela deu uma saída. Ela deve ter caído da conexão, mas qualquer coisa se ela entrar, acho que alguém dá um recado pra ela. Bem, muito obrigado, pessoal. Até mais. Semana que vem. Boa aula pra vocês.